Fala aí, rapaziada! Como vocês estão, meus guris? Hoje tem coisa nova aqui no canal. Uma obrinha que eu mesmo fiz, então se curte esses modelinhos, deixa seu like aí e se inscreve aí. Essa obrinha fui eu mesma que fiz, narração, imagens e edição foi uma mão pra caramba. Mas, se bater 20 like, lança a parte 2, e 3 depende de vocês aí. Sem enrolação, vamos dali. A chuva caía forte sobre Seul naquela noite. Pelas ruas iluminadas de neon, escondia-se o silêncio cruel no coração de Han Jae-sung. Um homem que, mesmo depois de 5 anos sobrevivendo a um mundo em ruínas, ainda acreditava ter algo pelo que lutar. Ele acreditava até ver a cena à sua frente. No Version P7, no andar da fortaleza que ele próprio construiu com tanto esforço, Jae-sung encontrou sua namorada, Kang Yerin, nos braços de outro homem. Mas não era apenas uma traição amorosa, era algo muito pior. Ela o havia vendido. Entregou seus segredos, sua base e até mesmo seus aliados. O império que Jae-sung ergueu com sangue e dor foi destruído em uma única noite, não por monstros, mas pela ambição humana. Quando a lâmina atravessou seu peito, Jae-sung não gritou, ele apenas sorriu e murmurou: "Eu deveria ter previsto isso, Yerin." O último som que ouviu foi o rugido de uma criatura mutante devorando os corpos de seus soldados leais. E então, tudo ficou escuro. Mas a morte não foi o fim. No momento em que seu coração parou, Jae-sung sentiu algo distorcer o espaço ao seu redor. Seu corpo foi engolido por um vórtice de energia negra, o mesmo poder que ele chamava de Beelzebub, uma habilidade única de sugar, armazenar e consumir absolutamente tudo. E quando abriu os olhos novamente, o calendário em sua mesa marcava 5 dias antes do apocalipse. Naquele futuro que apenas Jae-sung conhecia, o mundo seria destruído não por uma única catástrofe, mas por todas ao mesmo tempo. Meteoros rasgariam os céus, liberando uma radiação cósmica que alteraria a estrutura genética da vida na Terra. Essa radiação daria origem a mutações terríveis. Alguns humanos despertariam poderes sobrenaturais, outros se tornariam monstros deformados e sem mente, enquanto animais comuns se transformariam em predadores quase indestrutíveis. A humanidade seria reduzida a apenas 1% de sobreviventes, espalhados entre fortalezas improvisadas, clãs sanguinários e facções que se ergueriam do caos. Mas Jae-sung tinha algo que ninguém mais possuía: as memórias de 5 anos de dor, estratégias, traições e segredos valiosos. Sentado em seu pequeno e modesto apartamento em Seul, Jae-sung fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais espaço para a ingenuidade. Ele sabia exatamente onde os primeiros meteoros cairiam, onde os mares engoliriam cidades inteiras com tsunamis gigantes, onde os vulcões iriam cuspir fogo e onde as criaturas mais temidas nasceriam. E desta vez, ele não lutaria apenas para sobreviver. Ele construiria seu império antes mesmo que o apocalipse começasse. Nos 5 dias que lhe restavam, Jae-sung teria que se preparar. Estocar água, comida, remédios, armas e equipamentos. Tudo que fosse necessário para resistir ao caos inicial. Mas não seria apenas sobre sobreviver. Ele tinha um objetivo muito claro em mente. Se o mundo vai ruir, ele pensou, eu vou reerguê-lo à minha maneira, e somente as mais belas, as mais fortes, ficarão ao meu lado. Quando fechou os olhos, Jae-sung sentiu o poder latente dentro de si. Beelzebub. Um buraco de minhoca vivo que sugava tudo ao seu redor. Monstros, armas, até mesmo as habilidades de outras pessoas. Se consumisse uma criatura, poderia copiar seu poder e armazená-lo para si. Se absorvesse um humano desperto, poderia fundir as habilidades roubadas e recriá-las em versões ainda mais devastadoras. Na linha do tempo passada, ele usou esse poder de forma instintiva, sem entender todo o seu potencial. Agora, sabendo de sua verdadeira força, ele se tornaria imparável. Jae-sung também se lembrava dos clãs que surgiriam das cinzas. O clã Gorion, um exército de brutamontes que escravizava sobreviventes para trabalhar até a morte. Os Irmãos de Ferro, mercenários canibais que se fortaleciam devorando carne humana. A família Seong, aristocratas que criariam uma espécie de corte real em meio ao apocalipse, tratando os outros como servos. Todos eles eram inimigos que Jae-sung já conhecia muito bem. E desta vez, ele sabia exatamente como destruí-los, um por um. No primeiro dia após seu retorno, Jae-sung não perdeu um segundo.
Ele vendeu objetos de valor que não teriam utilidade nenhuma no futuro, e com o dinheiro comprou toneladas de arroz, macarrão instantâneo, carne seca, galões de água e até remédios que se tornariam mais raros que ouro. Reforçou a estrutura de seu apartamento, instalou portas de ferro maciço e até mesmo geradores de energia. Enquanto observava as estrelas naquela noite, um pensamento frio cruzou sua mente. Yerim, dessa vez quem será usada é você. Jae-sung sabia que sua antiga namorada, a mesma que o traiu, seria uma das primeiras a despertar um poder. Ele fingiria confiança, se aproximaria dela, mas quando chegasse a hora, usaria Beelzebub para arrancar dela tudo o que pudesse, cada grama de poder. E então, na quinta noite, o céu se partiu. Meteoros flamejantes cruzaram os céus de Seul, rasgando o firmamento com estrondos ensurdecedores. O chão tremeu violentamente. Os alarmes das cidades dispararam em um coro caótico, e o mundo, como o conhecíamos, entrou em colapso. A radiação cósmica começou a se espalhar pela atmosfera. Alguns humanos gritavam de dor, seus corpos se contorcendo e se transformando em monstros grotescos. Outros despertavam habilidades sobrenaturais, cercados por uma aura estranha e colorida. E os animais? Os primeiros rugidos ecoaram na escuridão, mais assustadores do que qualquer terremoto. Enquanto o caos tomava conta de tudo, Jae-sung abriu os olhos, seu corpo já irradiando uma energia negra e densa. Beelzebub rugiu dentro dele, como uma fera faminta finalmente libertada. Desta vez, ele não seria a vítima. Desta vez, o mundo pertencia a Han Jae-sung, o devorador. O mundo havia começado a ruir. O céu ainda queimava com rastros de fogo, enquanto meteoros colidiam contra a terra em uma chuva de destruição. Explosões ecoavam ao longe, seguidas pelos gritos desesperados de pessoas que corriam pelas ruas em pânico. O cheiro de fumaça e ferro queimado já dominava o ar, um prenúncio sombrio do que estava por vir. Sentado em seu apartamento reforçado, Han Jae-sung observava tudo pela janela. Diferente de todos lá fora, seu coração estava calmo. Ele já havia testemunhado aquele caos uma vez antes, e desta vez não havia espaço para o medo. Apenas uma determinação fria. Começou, murmurou ele para si mesmo, enquanto sua mão apertava com força a maçaneta da porta de ferro recém-instalada. A primeira caçada estava prestes a iniciar. No estacionamento do prédio, um grito cortava o ar noturno. Uma mulher se contorcia no chão, seus olhos brilhando em vermelho, dentes alongados mostrando sinais de transformação. Era a primeira mutante que Jae-sung lembrava. Uma vizinha tranquila que agora se tornava uma criatura instável, dominada por instintos selvagens. Seu corpo pulsava como se tivesse vida própria, e manchas escuras surgiam em sua pele, revelando sua transformação. Ela avançou contra um homem que tentava escapar, movendo-se com velocidade assustadora. Jae-sung respirou fundo, mantendo a calma. Exatamente como eu lembrava. Mas dessa vez, você não será minha vítima. Ele avançou devagar, observando cada movimento. A criatura rugiu, ecoando pelo estacionamento, fazendo as paredes tremerem. Então, Jae-sung ativou Beelzebub. Um buraco negro surgiu diante dele, sugando o ar ao redor com força, puxando a criatura para dentro. Ela tentou resistir, mas o vórtice era irresistível, engolindo-a completamente. Silêncio. E então Jae-sung sentiu a energia dela fluindo dentro dele. Visão aguçada, reflexos mais rápidos, força sutilmente ampliada. A primeira habilidade foi absorvida. Ele sorriu. Agora sim. O jogo começou de verdade. O encontro inesperado. Enquanto explorava os corredores do prédio em busca de suprimentos e segurança, Jae-sung ouviu um som frágil, um choro contido, quase imperceptível entre os estrondos da cidade em colapso. Seguindo o som, ele encontrou uma porta entreaberta. Dentro, uma jovem se encolhia no chão, abraçada aos joelhos, tremendo de medo. Seus cabelos negros caíam sobre o rosto delicado, os olhos arregalados refletindo terror. Era Seo Haeon, uma universitária do andar de cima. Na linha do tempo anterior, Jae-sung lembrava de sua morte precoce no início do apocalipse. Você ainda está viva, murmurou ele mais para si mesmo do que para ela. Haeon levantou os olhos assustada. Por favor, não me machuque. Eles estão mudando. Monstros. Jae-sung suspirou, mantendo a voz firme mas calma. Se quiser sobreviver, venha comigo. Senão, não vai durar muito tempo. Ela hesitou, o medo claramente lutando contra a esperança. Mas diante da determinação dele, a jovem finalmente estendeu a mão.
Eu não quero morrer. Jae-sung a ajudou a se levantar. Seus olhos se encontraram, e ele viu ali não apenas medo, mas potencial. Hayeon carregava algo raro, a centelha de uma habilidade desperta, algo que no futuro a tornaria valiosa para qualquer sobrevivente. Ele pensou consigo mesmo: dessa vez, você não será apenas uma vítima, mas também não vai escapar do meu controle. E assim, Seo Hayeon tornou-se a primeira aliada de Jae-sung, a primeira peça de seu império ainda por nascer. A primeira aliada de volta ao apartamento de Jae-sung, Hayeon olhava em choque para os galões de água, caixas de comida e medicamentos empilhados. Vi, você se preparou para tudo isso? Como sabia? Jae-sung sorriu de canto. Digamos que eu já vi o que vai acontecer. E se quiser sobreviver, vai precisar ficar ao meu lado. Ela mordeu os lábios, ainda tremendo, mas assentiu. Eu não quero morrer. Na mente de Jae-sung, uma lembrança cruel surgiu. No futuro, Hayeon havia despertado uma habilidade rara. Eco espiritual. Capaz de detectar criaturas ocultas e prever movimentos inimigos por alguns segundos. Era uma habilidade valiosa que muitos clãs matariam para possuir. Ele pensou consigo mesmo. Dessa vez, não vou deixá-la morrer. Mas também não vou deixá-la escapar do meu controle. A promessa do devorador. Enquanto a noite avançava e os rugidos ecoavam pela cidade em chamas, Jae-sung olhou pela janela mais uma vez. A terra estava se transformando em um campo de guerra. E no meio desse inferno, apenas os mais fortes sobreviveriam. Ele apertou os punhos, sentindo o poder de Beelzebub pulsar dentro de si. Eu vou devorar monstros, humanos, clãs inteiros. Vou erguer uma fortaleza onde todos servirão a mim. E desta vez, ninguém vai me trair. Ao seu lado, Seo Hayeon o observava em silêncio, sem imaginar que havia acabado de se tornar a primeira peça no Império do Devorador. A madrugada cobria Seul com um manto silencioso e cinzento. As ruas estavam desertas, mas o silêncio era enganoso. Em cada esquina, em cada sombra, o perigo se escondia. Han Jae-sung ajustou a mochila nas costas e conferiu os suprimentos. Armas, ferramentas, galões de água e mantimentos. Tudo preparado para a primeira missão fora do apartamento. Ao seu lado, Seo Hayeon segurava firme uma faca curta, olhos atentos e pulsando adrenalina. Lembre-se, disse Jae-sung, sua voz baixa mas firme. Não há espaço para medo lá fora. Cada passo deve ser calculado. Hayeon assentiu, ainda se acostumando à realidade daquele mundo. Ao sair do prédio, Jae-sung percebeu sinais de destruição. Carros virados, vidraças quebradas, marcas de criaturas que haviam passado devorando tudo. O ar estava pesado com cinzas e um cheiro estranho que fazia o estômago revirar. É só o começo, murmurou Jae-sung, ativando discretamente Beelzebub, seu poder pulsando levemente sob a pele. Eles avançaram pelas ruas estreitas, passos silenciosos, atentos a qualquer movimento. E então ouviram o rugido. Um grupo de animais mutantes surgia na esquina. Metade cães, metade bestas deformadas pela radiação, músculos gigantescos e olhos que brilhavam como lanternas vermelhas. Hayeon congelou. Eles vão nos atacar. Jae-sung sorriu de canto. E é exatamente isso que vamos usar a nosso favor. Com um movimento rápido, ele abriu um pequeno vórtice de Beelzebub, sugando parte do grupo para dentro. Alguns conseguiram escapar e outros caíram no buraco negro. O poder lhe dava algo que nenhum outro sobrevivente tinha. Controle sobre a luta antes mesmo dela começar. Hayeon observava, impressionada e assustada ao mesmo tempo. Isso é incrível. Fique concentrada, alertou Jae-sung. Esse é apenas o começo. Enquanto avançavam, um mutante maior e mais rápido apareceu. Era um ser humano transformado. Pele acinzentada, músculos tensos e dentes afiados. O monstro avançou com ferocidade, mas Jae-sung desviou com agilidade recém-absorvida da primeira mutante que havia sugado. Hayeon, atrás de você! Gritou. Ela girou tentando atacar com a faca, mas o mutante era rápido demais. Jae-sung então abriu um buraco maior com Beelzebub. O mutante tentou resistir, mas foi sugado, e Jae-sung sentiu a habilidade dele pulsar dentro de si. Um instinto de combate, força e reflexos aprimorados agora estavam à sua disposição. Isso é apenas o começo, murmurou Jae-sung,
já sentindo o poder crescendo dentro dele. Enquanto recuperavam o fôlego, Jae-sung percebeu movimentos à distância. Não eram mutantes, eram humanos. Mas havia algo diferente. Roupas de couro rasgado, armas improvisadas e uma aura fria e calculista. Ele sabia que esses seriam os primeiros vilões humanos que testariam a força de sobreviventes como eles. O líder do grupo se adiantou. Um homem alto com cicatrizes no rosto e um olhar cruel. "Vocês não deviam estar aqui", disse com voz firme. "Essa rua é nossa agora. Qualquer movimento errado, e vocês pagam caro." Jae-sung olhou para Ha-yeon. Ela respirou fundo, tentando esconder o medo. "Não se preocupe", disse ele. "Beelzebub não vai nos deixar perder." O homem sorriu de canto, confiante, como se já conhecesse o poder do devorador. "Veremos sobre isso." E assim começou o primeiro confronto humano. Jae-sung copiaria e fundiria as habilidades desse vilão, testaria limites e mostraria a Ha-yeon o verdadeiro poder de Beelzebub. No fim daquele dia, não seria apenas sobre sobreviver aos mutantes, mas sobre sobreviver aos humanos que desejavam dominar o caos. O silêncio antes da batalha era pesado, quase palpável. Seul estava coberta por cinzas e destroços, o céu queimando com o reflexo de meteoros ainda ativos. No meio das ruas destruídas, Han Jae-sung e Seo Ha-yeon encaravam o líder do grupo humano que os ameaçava. O homem alto com cicatrizes profundas no rosto e olhos frios como gelo, sorria confiante. "Eu disse que esta rua é nossa. Vocês não deviam estar aqui." Jae-sung olhou para Ha-yeon, enxergando nela medo e determinação ao mesmo tempo. "Este é apenas o começo", murmurou. "E agora vamos mostrar do que somos capazes." O vilão moveu-se com velocidade sobrenatural, desviando de pedras e restos de carros enquanto atacava com lâminas improvisadas. Ha-yeon tentou cortar sua aproximação, mas seus movimentos eram previsíveis demais. Jae-sung percebeu. O homem também possuía uma habilidade desperta, velocidade cinética que aumentava drasticamente seus reflexos e agilidade. "Interessante", murmurou Jae-sung, ativando Beelzebub com cautela. "Vamos ver até onde você aguenta." O poder de Beelzebub começou a pulsar, abrindo pequenos vórtices que sugavam parte da energia e ataques do vilão. Cada impacto recebido pelo devorador era parcialmente absorvido e armazenado, aumentando sua própria força. Jae-sung desviava dos golpes com maestria, enquanto Ha-yeon fornecia cobertura com sua habilidade eco-espiritual, detectando movimentos do inimigo antes mesmo que ele executasse os ataques. "Agora!" gritou Jae-sung. Ele abriu um grande vórtice negro, engolindo o vilão parcialmente. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não apenas a força física, mas a velocidade e reflexos do inimigo estavam sendo assimilados. Beelzebub havia copiado a habilidade do vilão. E agora Jae-sung podia se mover com velocidade semelhante, antecipando cada ataque. O vilão recuou, surpreso, enquanto Jae-sung e Ha-yeon avançavam em perfeita sincronia. "Não importa quantos vocês enviem", disse Jae-sung com um sorriso frio. "Ninguém vai sobreviver se estiver contra mim." Com um último vórtice, Jae-sung engoliu completamente o inimigo, absorvendo toda a habilidade de velocidade cinética. Ha-yeon ficou admirada. Isso é impossível. Você copiou o poder dele?" "Não é impossível", disse Jae-sung, respirando fundo. "É Beelzebub. Ele não apenas devora, ele transforma." O vilão humano que acreditava ser imbatível, agora era apenas mais uma energia a serviço do devorador. Jae-sung olhou para a cidade destruída, sentindo a primeira fagulha de controle sobre o caos. "Ha-yeon, este é apenas o início. Precisamos de uma fortaleza, um lugar onde possamos reunir os nossos e nos preparar para os que virão." Ha-yeon assentiu, ainda absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer. Nos dias seguintes, Jae-sung começou a planejar o que seria sua primeira base segura. Um terreno abandonado, reforçado com restos de prédios e materiais recuperados, seria o núcleo de sua fortaleza. Ele sabia que precisaria de suprimentos, aliados e proteção para enfrentar mutantes, vilões humanos e clãs que surgiriam do caos. Enquanto observava os escombros da cidade, sentiu uma determinação renovada. "O mundo está mudando, mas desta vez eu não serei apenas um sobrevivente. Vou me tornar o governante deste novo mundo." E no horizonte, Jae-sung vislumbrou o futuro. Um império erguido das ruínas, com as mais belas e fortes ao seu lado, e um poder capaz de devorar qualquer um que ousasse desafiá-lo.
As ruas destruídas de Seul eram apenas sombras do que um dia foram. O vento carregava poeira, cinzas e o eco distante de criaturas que rondavam em busca de presas. Han Jae-sung caminhava entre os escombros com passos firmes. Já não era o homem comum de 5 dias atrás. Agora, com o poder de Beelzebub pulsando dentro dele, sabia que tinha uma missão: erguer sua fortaleza antes que o apocalipse avançasse demais. Se quero sobreviver desta vez, preciso de uma base, um trono, um exército, murmurou. Depois de explorar, encontrou um antigo centro de distribuição abandonado, grande e resistente, com muros altos que poderiam ser reforçados. Era o local perfeito para sua primeira fortaleza. Mas antes que pudesse começar a organizar o espaço, foi interrompido. Sombras se moviam entre os destroços. Mutantes rastejavam pelas paredes, com corpos retorcidos e olhos famintos. E atrás deles, um grupo de saqueadores humanos surgia, armados com pedaços de ferro, facas e armas improvisadas. "Esse lugar já é nosso", gritou o líder dos saqueadores. "Saiam ou morram!" Raion estreitou os olhos, preparando sua habilidade eco-espiritual para rastrear os movimentos inimigos. Jae-sung, no entanto, apenas sorriu. "Vocês chegaram no lugar errado. Este território é meu." Os mutantes atacaram primeiro, avançando em velocidade. Jae-sung abriu um vórtice negro diante de si, sugando 2 deles de uma vez. A energia selvagem queimava dentro dele, ampliando seus sentidos e aumentando sua resistência. Enquanto isso, os saqueadores humanos aproveitaram a distração e tentaram atacar Raion. Mas ela, com sua percepção, antecipou os movimentos e desviou com precisão. "Agora, Jae-sung!" gritou. Ele se lançou com sua recém-adquirida velocidade cinética, desaparecendo num piscar de olhos e reaparecendo atrás dos inimigos. Um simples movimento de Beelzebub abriu outro vórtice, engolindo os mais fracos e absorvendo suas forças. O líder, porém, resistiu. Ele também possuía uma habilidade desperta: impacto sísmico, capaz de fazer o chão tremer com seus socos. O chão rachou, levantando poeira e desequilibrando Raion. "Você não é o único com poder", gritou o saqueador confiante. Mas Jae-sung apenas ergueu a mão, ativando Beelzebub novamente. O vórtice absorveu parte da onda sísmica, transformando-a em energia pura. Em segundos, Jae-sung havia copiado a habilidade do inimigo. Ele pisou no chão com força, e para espanto de todos, a mesma onda sísmica explodiu contra o líder, lançando-o para longe. "Não existe poder que eu não possa devorar", disse friamente. Com os saqueadores derrotados e os mutantes absorvidos, Jae-sung e Raion finalmente começaram a preparar o centro de distribuição. As portas foram reforçadas com veículos abandonados, muros improvisados erguidos com destroços e armadilhas criadas para retardar futuras invasões. Em poucos dias, o lugar começou a se transformar numa fortaleza rudimentar, mas resistente. Raion, exausta mas determinada, olhou para o que haviam construído. "É apenas o começo, mas já parece um reino em meio às ruínas." Jae-sung fitou o horizonte, onde colunas de fumaça se erguiam e criaturas rugiam à distância. "Um reino precisa de súditos. Agora vamos recrutar. E eu só aceitarei os mais fortes e as mais belas." O olhar dele brilhou com frieza e ambição. A fortaleza do Devorador havia nascido. O céu permanecia tomado por nuvens cinzentas, iluminadas pelos clarões de meteoros que ainda caíam em regiões distantes. A terra já não era a mesma, e aqueles que sobreviviam sentiam na pele que cada dia se tornava mais hostil. Dentro da fortaleza improvisada, Han Jae-sung observava os suprimentos empilhados. Água, comida enlatada, armas improvisadas, tudo organizado com precisão. Mas ele sabia, uma fortaleza não era feita apenas de muros, era feita de pessoas. "Precisamos de aliados, Raion", disse com firmeza. "Mas não qualquer um. Apenas aqueles que serão úteis para meu futuro império." Raion, séria, respondeu. "Selecione com cuidado. Muitos estão desesperados, mas a maioria só trará problemas." Jae-sung sorriu. "Exato. Os fracos virão implorar, mas eu escolherei apenas os fortes e os que têm algo de especial." Nos dias seguintes, sobreviventes começaram a chegar. Rumores se espalhavam. Um homem que podia devorar habilidades estava reunindo forças. Alguns vinham por proteção, outros por interesse, e outros por medo. Entre os primeiros a se apresentar estavam Min Ji-woo, uma jovem arqueira com a habilidade Olho de Falcão,
capaz de enxergar longas distâncias e calcular trajetórias perfeitas. Kang Do-yun, um ex-soldado com corpo resistente, despertando o dom de armadura de aço, endurecendo sua pele em combate. Yura, uma mulher misteriosa, sem poderes, mas de beleza estonteante, que Jae-sung decidiu manter ao seu lado mesmo assim. Jae-sung os analisou um por um. Com Ji-woo e Do-yun, sabia que teria força real para combates externos. Com Yura, percebia que poderia moldá-la a seu favor. Um trunfo social e psicológico. A fortaleza do Devorador está aberta para vocês. Mas lembrem-se. Sua voz ecoou pelo salão. Aqui não há lugar para fraqueza. Enquanto Jae-sung reunia seus recrutas, notícias sobre ele chegaram a outros sobreviventes. Entre eles, um grupo cruel e organizado conhecido como Clã Dragão de Ferro. Seu líder, Ryu Gunyo, era temido por sua brutalidade. Despertara a habilidade Fúria Vulcânica, capaz de gerar calor e chamas explosivas através do corpo. Com dezenas de seguidores armados, ele dominava partes da cidade através da força e intimidação. Ao ouvir falar de Jae-sung, riu alto. Um devorador de poderes. Se isso for verdade, ele é perigoso. E qualquer perigo deve ser esmagado. Gunyo então deu a ordem. Encontrem esse tal Jae-sung. Se ele for real, trarei sua cabeça para pendurar nos portões do meu clã. De volta à fortaleza, Jae-sung sentia que algo se aproximava. Haeon, com sua habilidade de percepção, confirmou. Eles estão vindo, um clã inteiro está em movimento, e o alvo é você. Jae-sung fechou os olhos por um instante, sentindo o poder de Beelzebub pulsar como um coração negro dentro de si. Ele não tinha medo. Pelo contrário, estava ansioso. Perfeito. Já é hora de mostrar que não sou apenas mais um sobrevivente. Eu sou o Devorador, e quem ousar me desafiar será engolido. No horizonte, colunas de fumaça se erguiam, sinalizando a aproximação do Clã Dragão de Ferro. A primeira guerra entre facções estava prestes a começar. A noite caiu sobre Seul como um manto pesado. Do alto de sua fortaleza improvisada, Jae-sung observava as luzes das tochas inimigas se aproximando como um mar de fogo. O Clã Dragão de Ferro vinha com força total. Mais de 50 homens, todos armados, seguiam atrás do seu líder, Ryu Gunyo, o homem da fúria vulcânica. Seu corpo emanava calor, e pequenas rachaduras incandescentes percorriam sua pele, como se lava corresse sob ela. Haeon fechou os olhos, concentrando sua habilidade de percepção. Eles são muitos, e estão sedentos pelo seu sangue, Jae-sung. Ele apenas sorriu. Melhor assim. Hoje eles conhecerão o verdadeiro significado da palavra devorar. Os portões improvisados da fortaleza foram atingidos por uma onda de calor, que os fez ranger e se retorcer. Gunyo avançou, esmagando os portões com um soco explosivo que incendiou a madeira e o metal. Jae-sung! Rugiu o líder, entrando triunfante. Você ousa se intitular governante? Hoje eu quebro seus ossos e apago seu nome. Jae-sung desceu lentamente dos escombros, com Ji-woo, Do-yun e Haeon ao seu lado. Atrás deles, os poucos recrutas observavam com medo. Não preciso de muitos, disse Jae-sung calmamente. Preciso apenas dos que não tremem diante da morte. Gunyo riu alto e seus seguidores avançaram. Kang Do-yun, com sua armadura de aço, foi o primeiro a se lançar, bloqueando golpes e esmagando inimigos com brutalidade. Min Ji-woo disparava flechas certeiras, cada uma atravessando a escuridão e atingindo pontos vitais com precisão mortal. Haeon, com sua percepção, gritava alertas, guiando os movimentos do grupo. E Jae-sung estava no centro do caos. Ele abriu vórtices negros de Beelzebub, sugando inimigos e mutantes que surgiam atraídos pelo barulho da batalha. Cada energia absorvida se fundia dentro dele, fortalecendo seu corpo e sua velocidade. Mas, murmurava enquanto sugava outro guerreiro. Preciso de mais. No meio da batalha, Ryu Gunyo avançou diretamente contra Jae-sung. Com um soco, o chão explodiu em chamas, lançando destroços para todos os lados. Você pode engolir ratos, mas nunca engolirá um dragão, rugiu o líder. Jae-sung desviou no último instante, usando sua velocidade cinética. Abriu um vórtice negro para sugar as chamas, mas o calor era tão intenso que o portal começou a tremer. Tentar absorver meu fogo vai te destruir por dentro, zombou Gunyo. Mas Jae-sung sorriu.
Então veja como eu me destruo para renascer mais forte. Ele forçou o vórtice a se expandir, engolindo parte da fúria vulcânica. Seu corpo tremeu, suor escorria e por um momento parecia que seria consumido. Mas então, algo aconteceu. A energia dentro dele não apenas resistiu, ela se fundiu com o poder sísmico que havia absorvido antes. Jae-sung ergueu o punho. O chão tremeu com um impacto sísmico, mas dessa vez envolto em chamas. Era a fusão da força sísmica com a fúria vulcânica. O golpe explodiu contra Gunyo, lançando-o para trás com força brutal. O líder do clã Dragão de Ferro, atônito, tossiu e caiu de joelhos, o calor de seu corpo oscilando descontroladamente. Você copiou e fundiu meu poder, disse Gunyo, incrédulo. Jae-sung se aproximou lentamente, seus olhos brilhando com uma escuridão sem fim. Eu não copio. Eu devoro. E melhoro. Com um último movimento, abriu um vórtice imenso e engoliu Gunyo inteiro. O líder do clã Dragão de Ferro desapareceu, e a chama de seu poder agora queimava dentro do devorador. O restante dos inimigos, vendo seu líder derrotado, entrou em desespero. Alguns fugiram, outros se renderam diante do poder absoluto de Jae-sung. Ele ergueu a mão e declarou, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Hoje, o clã Dragão de Ferro deixa de existir. A partir de agora, todos os sobreviventes que se ajoelharem diante de mim viverão sob a bandeira do Devorador. Os gritos e choros de submissão ecoaram pela noite. Naquele momento nasceu a lenda, o homem que não apenas sobrevivia, mas engolia poderes e transformava inimigos em combustível para seu império. O sol mal surgia entre as nuvens cinzentas, tingindo a cidade destruída com tons de ferro e poeira. A fortaleza improvisada de Jae-sung, erguida em meio aos destroços, agora estava diferente. Os portões reforçados com aço, as muralhas improvisadas mais altas e os corredores cheios de novos rostos. Depois da queda do clã Dragão de Ferro, sobreviventes se ajoelharam e juraram lealdade ao Devorador. Alguns por medo, outros por ambição. No centro da fortaleza, Jae-sung reuniu seus seguidores. Entre eles estavam Haeyeon, sempre atenta, Min Ji-woo, a arqueira, Kang Do-yoon, o soldado de aço, e dezenas de novos membros, incluindo antigos rivais que haviam se rendido. Jae-sung falou com voz firme. Hoje deixamos de ser apenas sobreviventes. Este é o nascimento do clã Devorador. Quem se manter leal viverá em poder e abundância. Quem trair, será devorado. O salão ecoou com aplausos nervosos e gritos de submissão. Era oficial. Jae-sung havia fundado seu próprio clã. Com a chegada de novos membros, também vieram os problemas. Alguns não aceitavam a liderança de Jae-sung. Um grupo de 3 guerreiros tentou desafiar sua autoridade, questionando: por que devemos seguir alguém que apenas rouba os poderes dos outros? Jae-sung desceu calmamente do trono improvisado feito de destroços. Seus olhos ardiam em silêncio. Ele abriu um pequeno vórtice de Beelzebub ao lado do desafiante e com apenas um movimento, sugou parte da energia dele, deixando-o fraco diante de todos. Eu não roubo. Eu transformo fraqueza em força. E se você não pode aceitar isso, não pertence ao meu clã. O guerreiro caiu de joelhos, ofegante, implorando por misericórdia. Jae-sung o poupou, mas deixou claro, só haveria uma lei no clã Devorador: lealdade absoluta. Dias depois, enquanto Jae-sung planejava sua expansão, Haeyeon trouxe más notícias. Ouvi rumores de que você não é o único com esse tipo de poder. Jae-sung ergueu as sobrancelhas. Explique. Sobreviventes de outras regiões falam de indivíduos que também conseguem devorar ou manipular poderes. Alguns dizem que surgiram após os meteoros. Outros acreditam que são escolhidos por algo maior. Jae-sung apertou o punho. Beelzebub não é único, murmurou. Então existem outros predadores neste apocalipse. Naquela noite, enquanto olhava para o céu vermelho cortado por meteoros, Jae-sung sentiu um arrepio. Se havia outros como ele, o mundo não se dividiria apenas em clãs de sobreviventes, se dividiria em impérios de devoradores. Ele sorriu sombrio. Perfeito. Se existem outros como eu, então só pode haver um destino. Eu devoro todos eles, ou serei devorado. E assim, a chama da guerra global começou a arder dentro do coração do Devorador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e comenta o que vocês acharam. Se quiserem continuação, comenta aí bastante. Fui!